Eu nunca imaginei que a pior coisa da minha vida não seria descobrir que tinha câncer. Não, a pior coisa foi descobrir quem meu marido realmente era enquanto eu lutava para sobreviver. E olha, quando eu digo que descobri da pior forma possível, acreditem, foi literalmente da pior forma possível. Tudo começou 6 meses atrás. Eu tava com 34 anos, casada há 8 anos com o Marcelo, e achava que tinha a vida perfeita. Gente, eu era daquelas pessoas irritantes que postavam foto feliz todo dia, sabe? Viagens, jantares românticos, aqueles textos melosos de aniversário de casamento. Eu realmente acreditava que a gente era o casal perfeito. Aí eu comecei a sentir um cansaço absurdo. No começo achei que era só estresse do trabalho, porque eu tava tocando minha própria empresa de design gráfico e as coisas estavam indo bem demais, sabe? Muitos projetos, muitos clientes, aquela correria. Mas o cansaço foi piorando. Eu acordava exausta, não conseguia mais fazer minhas caminhadas, qualquer coisa me deixava sem fôlego. O Marcelo começou a reclamar que eu não estava mais a fim de sair, que eu só queria ficar em casa. Eu tentava explicar que não estava me sentindo bem, mas ele sempre vinha com aquele papo de que eu precisava me cuidar mais, fazer academia, comer melhor. Como se fosse simples assim, né? Quando comecei a ter febre toda noite e apareceram umas manchas roxas no corpo, aí sim ele aceitou que eu fosse no médico. Mas nem se ofereceu para ir comigo, disse que tinha uma reunião importante no trabalho. Tudo bem, pensei, ele é gerente de vendas de uma empresa grande, reuniões importantes fazem parte do trabalho dele. Fui sozinha fazer os exames. E gente, quando o médico pediu para eu sentar porque tinha que conversar algo sério, meu coração já disparou. Leucemia. A palavra caiu na sala como uma bomba. Leucemia mieloide aguda. Eu precisava começar o tratamento imediatamente, porque o quadro já estava avançado. Liguei pro Marcelo chorando, mal conseguia falar. Ele disse que ia me buscar na clínica. Quando ele chegou, eu estava esperando do lado de fora, tremendo, mesmo tendo calor. Entrei no carro e contei. Gente, a reação dele foi estranha. Ele não me abraçou, não chorou, só ficou em silêncio por uns segundos e depois disse: "Tá, e agora? O que a gente precisa fazer?" Na época eu achei que ele estava em choque, sabe? Que estava tentando ser forte por mim. Mas olhando para trás, eu vejo que não tinha emoção nenhuma ali. Era tipo, sei lá, como se eu tivesse dito que o carro tinha dado problema e a gente precisava levar na oficina. Começou a quimioterapia. E vocês que nunca passaram por isso não têm ideia do inferno que é. Não é só o enjoo, a fraqueza, os vômitos. É você perder seu cabelo, suas unhas ficarem escuras e frágeis, sua pele ficar cinza. É você olhar no espelho e não se reconhecer. É ter feridas na boca que doem tanto que você não consegue comer. É ter medo de morrer toda hora. E o Marcelo? Ah, o Marcelo no começo fingia que estava ali. Mas fingia mal. Ele me levava nas sessões de quimio, mas ficava o tempo todo no celular. Quando eu passava mal em casa, ele estava sempre ocupado com alguma coisa. Sempre tinha uma reunião, um cliente para atender, um problema para resolver no trabalho. A mãe dele, a Beatriz, começou a vir em casa para me ajudar. E gente, essa mulher foi um anjo na minha vida. Ela que cuidava de mim quando eu passava mal, ela que fazia comida leve para eu tentar comer, ela que me dava banho quando eu não tinha força. Ela chorava escondida, eu via. Mas na minha frente ela era só força e carinho. Um dia, uns 2 meses depois do diagnóstico, eu estava tão fraca que nem conseguia levantar da cama direito. A Beatriz tinha ido no mercado comprar umas coisas e o Marcelo estava em casa, mas trancado no escritório. Eu precisava ir no banheiro, mas estava com tanto medo de cair que resolvi chamar ele. Quando eu cheguei perto da porta do escritório, ouvi ele falando no telefone. E gente, o que eu ouvi me gelou. Ele estava falando assim, com aquela voz baixa mas que dava para ouvir perfeitamente. "Amor, eu sei que tá difícil para você também, mas aguenta mais um pouco. O médico disse que ela tem no máximo uns 6 meses. Aí a gente fica junto de vez, sem precisar esconder mais nada." Meu mundo desabou. Eu fiquei ali parada, segurando na parede para não cair. Ele continuou: "E olha, quando ela partir, vai ficar tudo pra gente. A empresa dela tá valendo uma fortuna, o apartamento tá no nome dos dois mas eu fico com tudo, e ainda tem a herança que ela recebeu do pai dela ano passado. A gente vai poder viajar o mundo, amor. Comprar aquela casa na praia que você quer." A mulher do outro lado disse alguma coisa que eu não ouvi, mas a resposta dele eu ouvi claramente. Não, ela não desconfia de nada.
Tá tão focada em sobreviver que nem percebe que eu saio 3 vezes por semana pra te encontrar. E a mãe dela? A minha mãe tá aqui todo dia, então eu tenho a desculpa perfeita pra não ficar grudado nela o tempo todo. Gente, eu queria gritar, queria entrar lá e arrancar a cabeça dele. Mas eu não tinha força nem pra isso. Voltei pro quarto como pude, meu corpo tremendo todo, e desabei na cama chorando em silêncio. Chorei tanto que achei que ia morrer ali mesmo. Não pela doença, mas de desgosto. Quando a Beatriz voltou e me viu naquele estado, ela ficou desesperada. Perguntou o que tinha acontecido, se eu tava com dor, se precisava ir pro hospital. Eu não conseguia falar. Só chorava e chorava. Ela me abraçou, me embalou como se eu fosse uma criança, e ficou ali comigo até eu me acalmar. Naquela noite, quando finalmente consegui falar, contei tudo pra ela. A cor sumiu do rosto da Beatriz. Ela levantou, foi até o escritório onde o Marcelo tava, e eu ouvi ela perguntando pra ele quem era a mulher com quem ele tava falando mais cedo. Ele mentiu, disse que era do trabalho. A mãe dele olhou nos olhos dele e disse: "Não minta pra mim, Marcelo. Eu te conheço desde que você nasceu e sei quando você tá mentindo." Ele tentou irolar, mas a Beatriz não tava pra brincadeira. Ela falou que ia ficar ali até ele contar a verdade. E sabe o que esse desgraçado fez? Admitiu. Admitiu que tinha uma amante, mas disse que não era nada sério, que era só uma coisa física porque ele estava muito estressado com a situação toda. A Beatriz mandou ele sair de casa na mesma hora. Ele tentou argumentar, disse que a casa era dele também, mas ela não quis nem saber. Disse que se ele não saísse por bem, ela ia contar para todo mundo o que ele tinha dito no telefone. Ele saiu, mas antes olhou para mim com tanto ódio. Gente, aquilo me assustou mais do que a traição em si. Nos dias seguintes, eu fiquei pensando muito. O choque da traição, da doença, tudo junto estava me matando mais do que a própria leucemia. Mas aí, no meio daquela escuridão toda, uma luz acendeu na minha cabeça. Eu não podia simplesmente aceitar aquilo. Eu precisava de provas. Porque se ele estava planejando ficar com tudo que era meu, eu precisava me proteger. Foi aí que eu tive uma ideia. Eu lembrei que o Marcelo sempre deixava o celular carregando no escritório durante a noite. E que ele usava a mesma senha para tudo, a data de aniversário dele. Eu sabia que ele ia voltar para buscar umas roupas enquanto eu estivesse na próxima sessão de quimio. Então eu pedi para Beatriz instalar umas câmeras escondidas em casa. Falei para ela que era para minha segurança, já que eu ficava sozinha muitas vezes. Ela instalou 3, uma na sala, uma no corredor e uma no escritório. Câmeras pequenas, discretas, que gravavam tudo direto na nuvem. E mais, eu comprei um daqueles gravadores minúsculos, do tamanho de um pendrive, e comecei a levar comigo nas sessões de quimio. Porque o Marcelo tinha voltado a me levar, depois que a mãe dele deu um escândalo. Ele fingia que estava tudo bem, que ia tentar consertar as coisas, mas eu sabia que era mentira. Na próxima sessão de quimio, 3 dias depois de eu descobrir tudo, eu estava lá na sala de infusão, com aquele líquido gelado entrando na veia, me sentindo horrível como sempre. O Marcelo estava sentado do meu lado, mexendo no celular. Em um momento ele levantou e disse que ia no banheiro. Eu tinha o gravador ligado no bolso do meu casaco que estava na cadeira ao lado. E olha, gente, vocês não vão acreditar na sorte que eu tive. Ou azar dele, né? Quando o Marcelo voltou do banheiro, o celular dele tocou. Ele atendeu sem nem se afastar muito de mim. Era ela. A amante. Eu percebi pela voz dele, aquele tom meloso que ele não usava mais comigo há meses. Ele olhou para mim, viu que eu estava de olhos fechados, aparentemente dormindo, e ficou mais à vontade. E foi aí que ele soltou a pérola. Amor, eu sei que você tá cansada de esperar, mas vai dar tudo certo. Olha ela aqui, tá praticamente morrendo já. O médico disse que se o corpo dela não responder bem a essa fase do tratamento, é questão de semanas. Aí a gente fica com tudo e pode finalmente viver nossa vida. A mulher deve ter perguntado sobre o dinheiro, porque ele continuou. A empresa dela sozinha vale uns 2 milhões. Fora o apartamento, que vale fácil 1,5 milhão, e mais a grana que ela tem investida e a herança do pai dela. Tudo vai ficar comigo. Somos casados em comunhão parcial de bens, então metade é meu automaticamente. E o resto? Bem, ela não fez testamento. Eu sou o único herdeiro natural. Ele deu uma risada. Uma risada, gente. E disse: ela tá tão dopada de remédio que nem percebe mais nada. Nem desconfiou quando eu saquei 50 mil da conta conjunta para comprar aquele carro para você.
Ela assina tudo que eu boto na frente sem nem ler. A conversa continuou por mais uns 5 minutos. Ele falou sobre planos de viajar pro exterior assim que eu morresse, sobre comprar uma casa no litoral, sobre como ia ser bom finalmente poder sair com ela publicamente sem precisar esconder. E tudo isso enquanto eu tava ali, morrendo literalmente, com veneno entrando na minha veia para tentar me salvar. Quando a sessão terminou, eu tava fisicamente destruída como sempre, mas mentalmente? Mentalmente eu tava mais forte do que nunca. Porque agora eu tinha a prova que precisava. Tinha a voz dele, com data e hora, confessando tudo. Chegando em casa, fingi que tava muito mal e fui direto pro quarto. O Marcelo nem perguntou se eu precisava de alguma coisa. Só disse que ia sair resolver umas coisas e que voltava mais tarde. Claro, ia encontrar com a amante. Assim que ele saiu, eu liguei pra Beatriz e mandei ela vir urgente. Quando ela chegou, mostrei tudo. A gravação, as câmeras, tudo. Ela ficou pálida, depois vermelha de raiva, depois chorou. Chorou pedindo desculpa pelo filho que ela criou. Eu abracei ela e disse que não era culpa dela. Aí a gente sentou e começou a planejar. Porque vocês acham que eu ia simplesmente deixar ele ficar com tudo? Ah não, meus amores. Se tem uma coisa que câncer ensina pra gente é que a vida é muito curta para aceitar desaforo. Primeiro, marquei uma reunião com meu advogado. Contei tudo, mostrei as gravações. Ele ficou indignado e disse que ia me ajudar no que fosse necessário. A gente começou a traçar uma estratégia. Descobri que o Marcelo tinha mesmo sacado R$ 50.000 da nossa conta conjunta 3 semanas antes. E tinha feito outros saques menores também. No total, ele tinha tirado quase R$ 80.000 sem me avisar. Tudo para bancar a vida da amante. Meu advogado entrou com um pedido de bloqueio judicial de todos os bens em comum. E mais, pediu que fosse feita uma separação de contas imediata, alegando má-fé do Marcelo. O juiz, quando viu as gravações e as provas dos saques não autorizados, concedeu tudo na hora. Mas não parou por aí. Porque eu descobri mais coisa. Lembram que ele disse que a empresa valia 2 milhões? Pois é, ele estava planejando vender. Eu encontrei e-mails dele negociando com um concorrente. Ele ia vender minha empresa, que eu construí do zero, e embolsar a grana. Então eu me antecipei. Reuni meus sócios, contei tudo, e a gente fez uma reestruturação societária urgente. Tirei o Marcelo como beneficiário de qualquer coisa relacionada à empresa e ainda por cima. Descobrimos que legalmente ele nunca teve direito a nada da empresa porque ela foi fundada antes do casamento com dinheiro da minha família. O apartamento? O apartamento foi o melhor de tudo. Descobri que a entrada tinha sido paga totalmente pela herança que eu recebi do meu pai. Ou seja, pela lei, aquela parte não entrava na comunhão de bens. E as parcelas que a gente pagava? Eram descontadas da minha conta, não da dele. O advogado conseguiu provar que 87% do valor do apartamento tinha vindo de recursos exclusivamente meus. Enquanto isso, eu continuava fazendo quimio. E gente, eu não vou mentir, teve dias que eu realmente achei que não ia conseguir. Teve dias que a vontade era de desistir de tudo. Mas aí eu olhava para as gravações, lembrava do que ele tinha dito, e aquela raiva me dava força para continuar. O Marcelo não sabia de nada ainda. Ele continuava com aquela fachada de marido preocupado. Mas eu via o olhar dele. Ele olhava para mim como quem olha para um investimento que tá para vencer. Tava só esperando eu morrer para pegar tudo. Até que chegou o dia. O dia que eu tinha marcado para dar o golpe final. Eu pedi para ele vir em casa para conversarmos. Disse que precisava resolver umas coisas sobre os bens, caso o tratamento não funcionasse. Ele veio todo solícito, achando que eu ia assinar alguma coisa que favorecesse ele. Quando ele chegou, eu estava sentada na sala com meu advogado, a Beatriz e mais 2 testemunhas. O sorriso dele morreu na hora. Eu disse, senta aí, Marcelo. A gente precisa conversar sobre o nosso futuro. Ou melhor, sobre o meu futuro. Aí eu apertei play no notebook. A gravação da conversa dele com o amante começou a tocar. Gente, a cara dele foi a melhor coisa que eu já vi na vida. Primeiro ficou branco, depois vermelho, depois roxo. Ele tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão e disse, não. Agora você fica quieto e escuta. Quando a gravação terminou, meu advogado começou a falar. Explicou que todos os bens estavam bloqueados judicialmente. Que o pedido de divórcio já tinha sido protocolado. Que o Marcelo ia ter que devolver todo o dinheiro que tinha sacado ilegalmente das contas. E mais,
que ele ia responder por apropriação indébita e tentativa de fraude. O Marcelo surtou. Começou a gritar que aquilo era ilegal, que eu não podia gravar ele sem autorização, que ia processar todo mundo. Meu advogado, muito calmo, explicou que em casos de investigação de crime, a gravação feita por uma das partes é perfeitamente legal. E que planejar se apropriar dos bens de uma pessoa doente enquanto espera ela morrer configura, no mínimo, má-fé qualificada. Aí ele tentou outra abordagem. Começou a chorar, a pedir desculpa, a dizer que tinha sido fraco, que amava a amante mas que me amava também. Que ia terminar com ela, que ia me cuidar direito. Eu só olhei para ele e disse: Marcelo, você disse que eu ia morrer em semanas. Mas sabe de uma coisa? Meu último exame mostrou que eu tô respondendo muito bem ao tratamento. As células cancerígenas reduziram 70%. O médico disse que eu tenho grandes chances de cura total. A cara dele, gente. A cara dele. Foi de desespero total. Porque ele percebeu que não só eu não ia morrer, como eu ia sobreviver para tirar tudo dele. E foi exatamente o que aconteceu. O divórcio saiu em tempo recorde. O juiz ficou tão indignado com a situação que decidiu tudo na primeira audiência. O Marcelo teve que devolver todo o dinheiro que tinha sacado, mais correção e multa. Não ficou com nada do apartamento. Nada da empresa. Nada de nada. E a amante? A amante descobriu que o Marcelo não tinha mais dinheiro nenhum e caiu fora. Ele ficou sozinho, sem grana, tendo que morar num apartamento minúsculo que a mãe dele alugou para ele. A Beatriz cortou relações com ele. Disse que não reconhecia mais o filho que tinha criado. Eu terminei o tratamento. Foi duro, foi horrível, tive recaídas, tive momentos que achei que não ia conseguir. Mas consegui. Hoje, 2 anos depois, eu tô em remissão completa. Sem sinais de câncer. Meu cabelo cresceu de novo, minha força voltou, minha vida voltou. Minha empresa cresceu. Hoje vale mais de 3 milhões. Viajei o mundo que ele queria viajar com a amante. Comprei a casa na praia que ela queria. E fiz tudo isso sozinha, mais forte do que nunca. Porque sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que câncer não é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. A pior coisa é descobrir que a pessoa que você mais confiava no mundo só estava ali esperando você morrer para ficar com suas coisas. E sabe a melhor parte de toda essa história? Semana passada eu estava no evento da empresa e encontrei o Marcelo. Ele estava servindo drinks. Virou garçom numa empresa de eventos. E quando ele veio oferecer drinks para nossa mesa e me viu, quase deixou a bandeja cair. Eu olhei para ele, sorri, e disse: Oi, Marcelo. Como estão as coisas? Ele não respondeu. Só abaixou a cabeça e saiu. E gente, eu não senti pena. Não senti nada. Porque ele fez a própria cama, agora tá deitado nela. A Beatriz continua sendo minha melhor amiga. Ela mora num apartamento lindo que eu comprei para ela. Porque ela foi minha família quando ninguém mais foi. Ela que me segurou nos piores momentos. E hoje ela chama a gente de mãe e filha, não de ex-sogra e ex-nora. Então, gente, qual é a moral dessa história? Se você tá passando por algo parecido, se você suspeita de alguma coisa, investigue. Não importa o quanto você tá vulnerável, o quanto você acha que precisa da pessoa. Se ela não tá te tratando direito, se você sente que algo tá errado, é porque algo tá errado mesmo. E se você tá doente, lutando contra alguma coisa séria, e tem alguém do seu lado que não tá te apoiando de verdade, que tá mais preocupado com outras coisas, abre o olho. Porque nessas horas é que a gente descobre quem as pessoas realmente são. Eu tive sorte. Eu ouvi aquela conversa por acaso. Mas quantas mulheres não ouvem? Quantas não descobrem? Quantas ficam lá, confiando, amando, enquanto a pessoa só tá esperando o momento certo para pegar tudo? Protejam seus bens. Tenham suas próprias contas. Saibam exatamente o que vocês têm. Porque no final das contas, a gente só pode confiar mesmo em nós mesmas. Ah, e uma última coisa que eu descobri depois: a amante? Era a secretária dele no trabalho. Uma menina de 23 anos que achava que ele era rico e que ia sair da empresa assim que eu morresse para viver de luxo com ela. Quando descobriu que ele não tinha nada, que tinha perdido tudo, ela não só terminou com ele como ainda espalhou para todo mundo no trabalho o que ele tinha feito. Ele acabou sendo demitido. Porque ninguém quer trabalhar com alguém que é capaz de fazer uma coisa dessas. Ninguém confia. E num trabalho de vendas, confiança é tudo. Hoje ele não tem carreira, não tem dinheiro, não tem família,
não tem nada. E eu? Eu tenho tudo. Tenho saúde, tenho prosperidade, tenho paz. Tenho pessoas que realmente me amam ao meu redor. E tenho a consciência tranquila de que eu lutei. Lutei contra o câncer, lutei pela minha vida, lutei pelos meus direitos. E sabe o que mais me deixa feliz nisso tudo? É saber que eu não deixei ele ganhar. Porque no fundo era isso que ele queria. Ele queria que eu morresse, que eu deixasse tudo para ele de bandeja. E não só eu não morri, como eu ainda tirei tudo que ele achava que ia ter. As pessoas às vezes me perguntam se eu não sinto raiva. Se eu não penso nele. E eu respondo, raiva pra quê? Raiva consome. Raiva adoece. Eu já fui doente uma vez, não quero ser de novo. Então eu simplesmente deixei pra lá. Ele fez as escolhas dele, agora vive com as consequências. Tem dia que eu ainda acordo e não acredito que tudo isso aconteceu. Parece um filme, sabe? Mas aconteceu. E eu tô aqui pra contar. Tô aqui viva, forte, reconstruída. O câncer me tirou muito. Me tirou meu cabelo, minha força física, meses da minha vida. Mas também me deu algo, clareza. Clareza para ver quem realmente se importava comigo. Clareza para entender que eu sou mais forte do que imaginava. Clareza para saber que eu mereço coisa melhor. Hoje, quando eu olho no espelho, eu vejo cicatrizes. Cicatrizes do catéter que eu usava para quimio. Cicatrizes emocionais da traição. Mas eu vejo também uma mulher que sobreviveu. Uma mulher que lutou e venceu. E isso vale mais do que qualquer coisa. Porque no fim das contas, ele perdeu tudo. E eu ganhei a coisa mais importante, minha vida. Minha dignidade. Meu respeito próprio. E ninguém, pode tirar isso de mim. Então se você tá passando por algo parecido, lembre-se, você é mais forte do que imagina. Você merece mais do que alguém que te trata como um investimento. E você tem o poder de mudar sua história. Não aceite migalhas. Não aceite desrespeito. Não aceite ser tratada como se não valesse nada. Porque você vale. Você vale muito. E merece alguém que te valorize, que te apoie, que fique do seu lado nos piores momentos. E se essa pessoa não existir na sua vida agora? Tudo bem. Porque às vezes a gente descobre que somos suficientes sozinhas. Que não precisamos de ninguém para ser completa. Que a gente mesma pode ser nossa maior aliada, nossa maior força. Foi isso que eu descobri. No meio de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, eu descobri que eu era muito mais forte do que pensava. Que eu podia passar por quimioterapia, por divórcio, por traição, por tudo, e ainda assim sair de pé do outro lado. E vocês também podem. Se eu consegui, qualquer pessoa consegue. Não é fácil. Dói muito. Tem dias que você quer desistir. Mas não desista. Continue lutando. Continue respirando. Continue vivendo. Porque a vida, por pior que pareça às vezes, sempre vale a pena. Bom, gente, essa foi minha história. Uma história de dor, de traição, mas também de superação e de justiça. Espero que tenha ajudado alguém que está passando por algo parecido. E lembrem-se, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, porque quanto mais mulheres souberem que elas têm poder, que elas podem lutar pelos seus direitos, melhor. E para quem está pensando em fazer algo parecido com o que o Marcelo fez comigo, pense duas vezes. Porque a pessoa que você está subestimando pode ser muito mais forte do que você imagina. E a justiça, cedo ou tarde, sempre chega. Um beijo para vocês, e até a próxima história. Mas antes de terminar, deixa eu contar uns detalhes que eu não mencionei ainda e que são muito importantes. Porque a história não terminou ali, gente. Teve muita coisa que aconteceu depois, e acho que vocês merecem saber tudo. Lembram que eu falei que a Beatriz, mãe do Marcelo, ficou do meu lado? Pois então, a história dela é triste também. Ela descobriu que não foi só comigo que o Marcelo fez isso. Quando ela começou a investigar a vida do filho dela, descobriu que ele tinha feito a mesma coisa com a ex-namorada que ele tinha antes de me conhecer. A menina tinha ficado doente também. Não era câncer, era uma doença autoimune grave. E sabe o que o Marcelo fez? A mesma coisa. Começou a planejar como ia ficar com as coisas dela. Só que nesse caso, a menina descobriu a tempo e terminou com ele antes que as coisas ficassem piores. Quando a Beatriz descobriu isso, ela entrou em depressão. Imagina descobrir que você criou um monstro. Que seu filho não tem empatia nenhuma, que ele é capaz de usar a doença das pessoas para tirar vantagem. Foi devastador para ela. Ela me contou, chorando,
Que quando o Marcelo era criança ele já demonstrava sinais estranhos. Matava passarinhos e não sentia nada. Mentia constantemente sem nem piscar. Manipulava os colegas na escola. Mas ela achava que era coisa de criança, que ia passar com o tempo. O pai dele, que já tinha falecido há uns 10 anos, também era assim. Manipulador, frio, calculista. A Beatriz passou anos num casamento abusivo, sempre sendo manipulada, sempre achando que era culpa dela quando as coisas davam errado. Até que um dia ela reuniu coragem e se separou. Mas o Marcelo já estava com os 15 anos na época, e o pai já tinha deixado aquelas marcas nele. Aquela frieza, aquela capacidade de ver as pessoas como objetos, como meios para atingir fins. A Beatriz tentou reverter, tentou educar ele diferente, mas não adiantou. Ela me contou tudo isso numa tarde, uns 3 meses depois do divórcio. A gente estava sentada na varanda do apartamento novo dela, tomando chá, e ela desabafou. Disse que se sentia culpada por eu ter sofrido tanto, que deveria ter percebido quem o filho dela realmente era e me avisado antes. Eu segurei a mão dela e falei: Beatriz, você não tem culpa de nada. Você foi vítima também. E no final das contas, se eu não tivesse passado por isso tudo, eu nunca teria descoberto o quanto eu sou forte. Nunca teria aprendido a me valorizar de verdade. Ela chorou muito naquele dia. Mas depois daquilo, nossa relação ficou ainda mais forte. Ela se tornou minha mãe de coração. E eu virei a filha que ela sempre quis ter, mas que o destino não deu para ela biologicamente. Voltando pro Marcelo. Depois do divórcio, ele tentou de tudo para me prejudicar. Espalhou mentiras sobre mim nas redes sociais. Dizia que eu tinha armado tudo, que as gravações eram falsas, que eu tinha manipulado a situação para ficar com tudo. Algumas pessoas acreditaram nele. Principalmente gente que não me conhecia bem. Mas meus amigos verdadeiros, meus clientes, todo mundo que realmente me conhecia, sabia que aquilo era mentira. E muita gente que conhecia ele também sabia que ele era capaz de fazer o que fez. Teve uma época que ele começou a me perseguir. Aparecia nos lugares onde ele sabia que eu ia estar. Ficava me observando de longe. Mandava mensagens de números desconhecidos, tentando me intimidar. Dizendo que eu ia pagar pelo que tinha feito com ele. Eu tive que pedir uma medida protetiva. Foi humilhante ter que expor tudo aquilo de novo, ter que mostrar para as autoridades o quanto aquele homem era perigoso. Mas foi necessário. Porque ele não aceitava que tinha perdido, não aceitava que eu tinha vencido. O juiz concedeu a medida protetiva. O Marcelo não podia chegar perto de mim a menos de 500 metros. Não podia me ligar, me mandar mensagem, nada. Se fizesse isso, seria preso imediatamente. Ele violou a medida 2 vezes. Na primeira, ficou 5 dias preso. Na segunda, ficou 15 dias. Depois disso, ele finalmente entendeu que não tinha mais jeito, que tinha que me deixar em paz. Enquanto tudo isso acontecia, eu continuava meu tratamento. E gente, eu não vou mentir, teve muitos momentos difíceis. Teve uma vez que eu tive uma infecção hospitalar grave por causa da quimio. Minha imunidade estava no chão, qualquer bactéria era perigosa. Fiquei 2 semanas internada. Foi horrível. Febre altíssima, dor por todo o corpo, medo de morrer ali naquela cama de hospital. A Beatriz ficou comigo dia e noite. Ela dormia numa poltrona desconfortável, não saía nem para tomar banho direito. Meus amigos faziam escala para me visitar. Cada dia tinha alguém diferente trazendo flores, palavras de conforto, energia boa. E eu olhava para aquilo tudo e pensava, onde estava o Marcelo nos piores momentos? Assim, planejando como ia gastar meu dinheiro depois que eu morresse. Essa comparação me dava força. Porque eu via que tinha sido abençoada, no final das contas. Abençoada por descobrir a verdade a tempo. Abençoada por ter pessoas de verdade ao meu redor. Abençoada por ter saúde mental e emocional para lutar. Teve também aqueles momentos em que o cabelo começou a cair. Gente, eu sei que parece besteira, mas perder o cabelo foi uma das coisas mais difíceis para mim. Eu sempre tive um cabelo longo, bonito, que eu adorava. E de repente ele começou a cair aos montes. Eu chorava no banho vendo aqueles fios escorrendo pelo ralo. Chorava quando passava a mão na cabeça e vinha um monte de cabelo junto. Até que um dia eu tomei uma decisão. Vou raspar tudo de uma vez. Não vou ficar vendo ele cair aos poucos. Chamei a Beatriz e uma amiga minha. Compramos uma máquina de raspar cabelo e fomos pro banheiro. Eu sentei na frente do espelho e disse: vai, pode raspar.
Não quero mais sofrer vendo isso cair aos poucos. Foi libertador e doloroso ao mesmo tempo. Ver meu cabelo caindo ali, sendo rapado, sabendo que ia demorar anos para crescer de novo. Mas ao mesmo tempo, sentir que eu estava tomando controle da situação. Que eu é que estava decidido, não a doença. Quando terminou, eu olhei no espelho e quase não me reconheci. Mas sabe o que eu fiz? Sorri. Sorri e disse: tá vendo, câncer? Você pode tirar meu cabelo, mas não pode tirar minha força. Não pode tirar minha vontade de viver. A Beatriz e minha amiga choraram. Mas eram lágrimas de orgulho, sabe? Elas viram ali uma mulher que não ia desistir, que ia lutar até o fim. E isso deu força para elas também. Comprei umas perucas lindas. Tinha uma para cada ocasião. Uma mais séria para reuniões de trabalho. Uma mais despojada para sair com as amigas. Uma glamourosa para eventos. Virei até meio especialista em perucas. Ensinava a outras mulheres que estavam passando pelo mesmo. Mas tinha dias que eu saía sem peruca mesmo. Caraca, com os brincos grandes, uma maquiagem bonita. E sabe de uma coisa? Eu me sentia poderosa. Porque aquilo era minha batalha, minha guerra, e eu não tinha vergonha de mostrar. Teve gente que olhava torto na rua. Teve gente que cochichava. Mas teve muito mais gente que vinha falar comigo, que dizia que eu era inspiração, que perguntava como eu conseguia ser tão forte. E cada conversa dessas me dava mais força ainda. Durante o tratamento, eu conheci outras mulheres que estavam lutando também. A gente formou um grupo. Se encontrava toda semana, compartilhava experiências, chorava junto, ria junto. Algumas venceram a batalha comigo. Outras, infelizmente, não conseguiram. Cada vez que eu perdia uma amiga daquele grupo, era como se uma parte de mim morresse também. Porque eu via que poderia ser eu ali. Que a diferença entre a vida e a morte às vezes é tão pequena, tão frágil. E isso me fazia valorizar cada dia ainda mais. Uma dessas amigas, a Fernanda, me disse antes de partir: você precisa viver por mim também. Precisa aproveitar cada segundo, porque eu não vou poder mais. Promete que você vai fazer isso? Eu prometi. E cumpri. Cada coisa boa que acontece na minha vida hoje, eu penso nela. Penso na Fernanda, na Márcia, na Juliana, em todas as que não conseguiram. E agradeço por estar aqui, por poder viver, por poder sentir. Voltando pro Marcelo pela última vez, porque prometo que depois disso não falo mais dele. Recentemente eu soube por terceiros que ele tá tentando reconstruir a vida. Arrumou um emprego fixo, não é mais garçom. Tá morando sozinho num apartamento pequeno mas digno. Dizem que ele fez terapia. Que tá tentando ser uma pessoa melhor. Eu não sei se acredito nisso. Acho que tem gente que não muda nunca, que é da natureza dela ser assim. Mas também não sou eu que tenho que julgar isso. A Beatriz me perguntou uma vez se eu achava que devia dar outra chance pro filho dela. Se ela devia tentar reconstruir a relação. Eu disse pra ela que essa decisão só ela podia tomar. Que eu não ia julgar nem pra um lado nem pro outro. Mas falei também que ela precisava se proteger. Que não podia deixar ele entrar na vida dela de novo sem ter certeza absoluta de que ele tinha mudado. Porque manipuladores são experts em fingir que mudaram, em dizer o que as pessoas querem ouvir. Por enquanto, a Beatriz decidiu manter distância. Ela manda mensagem pra ele de vez em quando, pergunta como ele tá, mas não se encontra pessoalmente. E eu acho que ela tá certa. Proteção em primeiro lugar, sempre. Agora falando de coisas boas, porque já chega de falar de gente ruim. Minha empresa, como eu disse, cresceu muito. A gente passou de 15 funcionários para mais de 40. Abrimos um escritório novo, maior, mais moderno. E o melhor, mantemos um ambiente de trabalho saudável, onde todo mundo se respeita. Eu faço questão de criar uma cultura de empatia lá. Todo mundo sabe da minha história. E por causa disso, a gente tem políticas de apoio a funcionários que passam por momentos difíceis. Seja doença, perda de familiar, problemas pessoais, a gente tá ali para ajudar. Já tivemos casos de funcionários que ficaram doentes e continuaram recebendo salário integral durante o tratamento. Já apoiamos gente que passou por divórcio, por luto, por depressão. Porque eu sei o quanto faz diferença ter um emprego que te apoia, que te entende, que não te abandona quando você mais precisa. E os resultados são incríveis. Nossa equipe é extremamente leal, produtiva, criativa. Porque quando as pessoas se sentem valorizadas, quando sabem que não são só números numa planilha, elas dão o melhor delas.
E todo mundo cresce junto. Viajei muito nesses 2 anos. Fui para lugares que eu sempre sonhei, mas nunca tinha tido coragem de ir sozinha. Fui para a Ásia, conheci templos incríveis, culturas fascinantes. Fui para a Europa, vi museus, comi comidas deliciosas, caminhei por ruas históricas. Cada viagem era uma celebração. Uma celebração por estar viva, por ter vencido, por poder experimentar o mundo. Eu tirava 1000 fotos, escrevia diários de viagem, tentava absorver cada momento ao máximo. E em cada lugar que eu ia, eu pensava: o Marcelo queria viajar o mundo com o dinheiro que ele achava que ia ser dele. Mas quem tá viajando sou eu. Com meu dinheiro. Que eu ganhei. E isso não tem preço. Comprei a casa na praia. É linda, gente. Tem vista pro mar, uma área gourmet maravilhosa, piscina, jardim. Eu passo os fins de semana lá sempre que posso. Levo a Beatriz, levo as amigas, a gente faz churrasco, toma vinho, ri muito. Aquela casa representa tudo que eu conquistei. Não é só uma casa. É um símbolo da minha vitória, da minha força, da minha capacidade de reconstruir minha vida mesmo depois de tudo que aconteceu. E sabe o que é engraçado? Eu descobri que aquela casa na praia que a amante dele queria era a mesma que eu comprei. Eu nem sabia disso quando comprei. Foi pura coincidência. Mas quando descobri, dei uma risada tão grande que a Beatriz achou que eu tinha pirado. Porque tipo assim, a vida tem dessas ironias, né? A casa que ela sonhava em ter é minha agora. E ela? Bem, ela sumiu no mundo depois que descobriu que o Marcelo não tinha grana. Nunca mais ninguém soube dela. Ah, e eu comecei a namorar de novo. Não tô apressada, não quero nada sério ainda, mas tô me permitindo conhecer pessoas, sair, me divertir. E gente, que diferença quando você conhece alguém que te trata com respeito de verdade. Tô saindo com um cara incrível. Ele sabe de toda a minha história. Sabe do câncer, sabe da traição, sabe de tudo. E ele me trata como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Me apoia, me respeita, comemora minhas vitórias comigo. Não sei se vai dar em algo sério, não sei se é o homem da minha vida. Mas sei que ele me mostra todo dia que existem pessoas boas por aí. Que nem todo mundo é como o Marcelo. Que eu posso sim confiar de novo, só preciso escolher melhor. E olha, eu aprendi a reconhecer os sinais. Aprendi a perceber quando alguém tá sendo genuíno e quando tá só fingindo. Aprendi a confiar no meu instinto. Porque aqueles sinais que eu ignorei com o Marcelo, eles estavam todos lá desde o começo. Eu que escolhi não ver. Ele sempre foi meio frio, meio distante. Sempre priorizou ele mesmo em tudo. Sempre teve aquela coisa de fazer eu me sentir culpada quando eu reclamava de alguma coisa. Mas eu tava tão apaixonada, tão cega, que ignorei todos esses sinais vermelhos gigantes. Hoje eu sei que quando alguém te mostra quem realmente é, você tem que acreditar. Não ficar tentando achar desculpas, não ficar justificando comportamento ruim. Se a pessoa é ruim com você, é porque ela é ruim. Ponto final. Minha relação com a Beatriz ficou tão forte que a gente fez uma viagem internacional juntas. Fomos para a Itália, realizando um sonho antigo dela. Foi maravilhoso. A gente visitou Roma, Veneza, Florença. Comemos massas incríveis, tomamos vinho delicioso, rimos muito. Teve um momento na viagem que a gente estava sentada numa pracinha em Roma, tomando um café, e ela disse: "Você sabe que você salvou minha vida também, né?" Eu olhei para ela sem entender. E ela explicou: "Quando tudo isso aconteceu, quando eu vi o que meu filho tinha feito com você, eu estava pronta para desistir de tudo. Achava que não valia a pena viver mais. Mas aí eu vi sua força. Vi você lutando contra o câncer, contra a traição, contra tudo, e ainda assim levantando a cabeça todo dia. E eu pensei, se ela consegue depois de tudo que passou, eu também consigo. Você me deu forças para recomeçar, para ser feliz de novo." Eu chorei naquele dia. Chorei porque percebi que minha história não tinha ajudado só a mim. Tinha ajudado outras pessoas também. Tinha mostrado para outras mulheres que é possível sobreviver, é possível vencer, é possível ser feliz de novo. E é por isso que eu resolvi compartilhar minha história aqui. Porque se tem uma mulher, só uma, que tá passando por algo parecido e que vai ver esse vídeo e vai ter coragem de lutar, de se defender, de não aceitar migalhas, então tudo valeu a pena. Gente, eu sei que minha história parece um filme. Sei que tem gente que vai duvidar, que vai achar que é exagero, que vai questionar. Mas eu juro pra vocês que cada palavra aqui é verdade. Cada detalhe aconteceu exatamente como eu contei.
E se você tá passando por algo parecido agora, se você tá doente e tem alguém do seu lado que não tá te apoiando como deveria, presta atenção. Observe o comportamento da pessoa. Veja se ela realmente tá ali por você ou se tá ali por interesse. Tem sinais claros. A pessoa some quando você mais precisa. Tá sempre no celular quando vocês estão juntos? Não demonstra emoção quando você fala das suas dores, dos seus medos? Fica irritada quando você precisa de ajuda? Tá sempre falando de dinheiro, de bens, de herança? Esses são sinais de alerta. E você não pode ignorar. Porque quanto mais cedo você descobrir a verdade, mais você pode se proteger. Mais você pode tomar as medidas necessárias para garantir seus direitos. Procure um advogado. Faça um testamento. Separe suas contas. Documente tudo. Grave conversa se necessário. E instale câmera se achar que precisa. Não é paranoia, é proteção. Principalmente quando você tá vulnerável, quando você tá doente. Porque, gente, o mundo é cheio de gente boa. Mas também é cheio de gente como o Marcelo. Gente que vê oportunidade onde deveria haver compaixão. Gente que calcula lucro onde deveria sentir amor. E a gente precisa se proteger dessas pessoas. Hoje, 2 anos depois de tudo, eu olho para trás e agradeço. Parece loucura agradecer por ter tido câncer, por ter descoberto uma traição, por ter passado por tudo aquilo. Mas eu agradeço. Porque aquilo me transformou. Eu era uma pessoa meio ingênua antes. Acreditava em todo mundo, confiava fácil demais. Achava que todo mundo tinha boas intenções. Hoje eu sei que não é assim. E isso não me fez ficar amarga ou desconfiada. Me fez ficar mais esperta, mais atenta, mais cuidadosa. Eu ainda acredito no amor. Ainda acredito em gente boa. Ainda acredito que existem pessoas incríveis por aí. Mas agora eu sei filtrar melhor. Sei reconhecer quem merece estar na minha vida e quem não merece. E essa é a maior lição que eu posso deixar para vocês. Não deixem que uma experiência ruim faça vocês desistirem de acreditar no bem. Mas também não sejam ingênuas. Protejam-se. Valorizem-se. Coloquem limites. Não aceitem menos do que vocês merecem. Porque vocês merecem muito. Merecem ser amadas, respeitadas, cuidadas. Merecem alguém que fique do seu lado nos piores momentos, não alguém que some ou, pior ainda, que planeje se beneficiar da sua desgraça. Eu vejo tantos comentários nas minhas redes sociais de mulheres contando histórias parecidas. Mulheres que descobriram que o marido tinha outra família. Mulheres que ficaram doentes e foram abandonadas. Mulheres que foram manipuladas, enganadas, usadas. E cada história me parte o coração. Mas também me dá esperança. Porque a maioria dessas mulheres conseguiu dar a volta por cima. Conseguiu se reconstruir. Conseguiu ser feliz de novo. E se elas conseguiram, qualquer uma pode conseguir. Tem uma coisa que o meu oncologista me disse e que eu nunca esqueci. Ele falou: o câncer é uma doença terrível. Mas sabe o que mata mais do que o câncer? A solidão. O abandono. A falta de apoio. Pessoas com câncer que têm uma rede de apoio forte têm muito mais chances de sobreviver. E ele estava certo. Eu sobrevivi não só por causa do tratamento. Sobrevivi porque tinha Beatriz, tinha minhas amigas, tinha meus funcionários que me apoiaram. Tinha gente torcendo por mim, gente rezando por mim, gente mandando energia boa. Se eu tivesse ficado com o Marcelo, se eu tivesse acreditado nas mentiras dele, eu não sei se estaria aqui hoje. Porque aquela carga emocional, aquele estresse de viver com alguém que tá só esperando você morrer, teria me destruído por dentro. Então, de uma forma meio torta, descobrir a traição me salvou. Me salvou de continuar numa relação tóxica. Me salvou de entregar minha vida, meus bens, minha dignidade para alguém que não merecia nada disso. Bom, gente, acho que já falei demais. Já contei tudo que tinha para contar. Espero que essa história tenha tocado vocês de alguma forma. Espero que tenha ajudado alguém, inspirado alguém, alertado alguém. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar esse vídeo. Porque quanto mais mulheres souberem que elas têm direitos, que elas podem lutar, que elas podem vencer, melhor será o mundo. E se você conhece alguém que está passando por algo parecido, manda esse vídeo para ela. Às vezes a pessoa só precisa ouvir uma história como a minha para ter coragem de agir, para ter força para lutar. Um beijo enorme para cada uma de vocês que assistiu até aqui. Vocês são incríveis. E lembrem-se, vocês são fortes, vocês são capazes,
Vocês merecem tudo de melhor que a vida tem para oferecer. Não aceitem menos do que isso. Nunca. Até a próxima, e que Deus abençoe todas vocês. Ah, antes de eu ir mesmo, deixa eu contar mais uma coisa que eu lembrei agora e que é bem importante. Quando eu estava no meio do tratamento, teve uma fase que eu fiquei com muita raiva. Raiva do câncer, raiva do Marcelo, raiva da vida, raiva de tudo. Eu ficava pensando, por que isso tá acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer tudo isso? Por que eu que tenho que passar por essa provação toda? E essa raiva tava me consumindo por dentro, tava me fazendo mal. Foi a Beatriz que me ajudou a superar isso. Ela me disse uma coisa que nunca vou esquecer. Minha filha, a raiva é como veneno. Você toma esperando que seja a outra pessoa que morra, mas quem morre é você. Você precisa deixar essa raiva ir embora, senão ela vai te destruir. E ela estava certa. Eu comecei a fazer meditação, terapia, trabalhar esse lado emocional. E aos poucos fui percebendo que a raiva não estava me ajudando em nada. Pelo contrário, estava atrapalhando minha recuperação, estava me deixando ainda mais doente. Então eu tomei uma decisão consciente de perdoar. Não perdoar o Marcelo pelo que ele fez, mas perdoar a situação. Perdoar a vida por ter me colocado naquele caminho. Perdoar o universo por ter me dado aquela provação. E quando eu fiz isso, quando eu soltei aquela raiva toda, algo mudou. Meu corpo começou a responder melhor ao tratamento. Minha mente ficou mais leve. Eu comecei a dormir melhor, a comer melhor, a ter mais disposição. Os médicos ficaram impressionados com minha melhora. Eles diziam que era raro ver alguém no meu estágio responder tão bem ao tratamento. E eu sei que parte disso foi por causa da minha mudança de atitude, da minha decisão de não deixar a raiva me consumir. Então essa é mais uma lição que eu quero deixar para vocês. Não deixem a raiva dominar vocês. Sintam ela, é importante sentir, mas não deixem ela ficar. Porque ela não vai mudar o que aconteceu, só vai te impedir de seguir em frente. Agora sim, vou me despedir de verdade. Obrigada por terem assistido até aqui, por terem escutado minha história. Isso significa muito para mim. E espero de coração que tenha ajudado vocês de alguma forma. Um beijo gigante.